Olá, tudo bem? Eu sou o Caio Tosi, sou escritor, roteirista, jornalista, tenho publicado aí, trabalhado com o público infanto-juvenil, já são 4 livros publicados e está saindo agora o Boa Sorte Dante, meu segundo livro pela editora SESI São Paulo. O primeiro foi Titubeng. Além disso, trabalho com roteiro, dirigi 2 documentários e estou criando muitas coisas por aí. O Boa Sorte Dante é um livro para o público infanto-juvenil. Eu diria que aí para a galera dos 10 aos 13 anos, conta a história do Dante, que é um menino de 12 anos, que ele sofre com um problema. Ele tem um problema de memória, ele tem lapsos de memória desde que ele é pequeno, e isso atrapalha muito ele, ainda mais pelo fato dele ter um sonho. Ele quer ser ator, porque ele vem de uma família de artistas, que todos trabalham e vivem relacionados ao teatro, e ele quer participar dessa vida em família e tem esse desejo de ser ator, só que não tem, ele sofre com esse problema porque ele esquece as coisas. E a partir daí ele se muda para uma cidade fictícia, onde se passa a história, chamada Grampam. E o Dante, quando chega nessa cidade, ele descobre que existe um sujeito que todo mundo teme nessa cidade, que é o Senhor Ventura, que é o coveiro de um cemitério. E aí o que vai acontecer é que o Dante, por ter esses problemas de memória, ele sempre anda com uma caderneta com ele para anotar todas as informações, para ele não esquecer, porque ele morre de medo de esquecer as coisas. E aí um dia o pessoal da escola, que acaba zombando muito do Dante por causa da falta de memória, descobre que o tal coveiro Ventura tem uma caderneta igual a dele, e eles resolvem, só de sacanagem, trocar as cadernetas. E aí eles constroem uma relação que vai gerar uma aventura de muito mistério, suspense, que acho que vai agradar muitos os leitores. A história do Boa Sorte Dante, ela traz alguns temas na história desse menino que podem ser legais para gerar discussões e debates numa pós-leitura com esse público infanto-juvenil. Acho que um tema importante que tem nessa trama é a questão do medo, né? Eu acho que todo mundo acaba trazendo isso, essa questão de lidar com a perda, com o medo de não ter controle das coisas. Acho que o Dante, de uma maneira, ele traz isso na trajetória dele. Ele constrói a aventura, a jornada dele, buscando superar isso. Aí, se supera ou não, eu não vou contar. Mas eu acho que tem outro tema que é legal e que eu sempre pensei nessa história quando eu fui escrevê-la, e o que eu queria fazer era uma história de amor. Eu acho que o Dante também é uma história de amor, da relação de amor construído para a vida inteira. Tanto que ele está trazendo também, é um personagem que vive o primeiro amor e vai encontrar uma história de um amor, de um passado aí, que aconteceu na cidade que ele vive, que ele vai descobrir a importância disso também. Quando eu terminei o livro que eu escrevi e publiquei aqui pelo SESI, o primeiro, que é o Titubeng, eu fiquei pensando qual era a minha próxima história. O ponto de partida para a criação da história do Dante foi a ideia de criar um menino que tivesse problema de memória. Minha primeira imagem, quando eu comecei a criar, foi a de um menino que de repente se vê perdido em algum lugar, desesperado. E aí eu tinha que descobrir quem era esse menino e que lugar que ele vivia, né? E aí eu tinha feito uma viagem recente a Buenos Aires, foi a minha primeira ida à capital argentina, e eu fiquei encantado com aquela paisagem e com vários elementos que a cidade trazia. Você tem a visitação de cemitérios super antigos, históricos. Então, eu fui bebendo dessa fonte para construir elementos para essa história, né? O teatro, o cemitério, sujeitos bem característicos, passeando com cachorros. Então, eu fui trazendo, tanto que o pai do Dante tem essa profissão, ele faz isso regularmente, né? Sempre que me perguntam sobre de onde surgiu esse desejo de escrever para o público infanto-juvenil, eu respondo que eu sou um menino, eu era um menino quando eu era criança, filho único, que cresceu numa cidade grande. Então, acho que, inevitavelmente, eu tive que procurar a fantasia para me fazer companhia. Então, eu sempre fui buscar literatura e qualquer tipo de arte voltada para o público infantil, que era o que eu consumia.
E eu acho que isso foi a minha formação e como eu sempre gostei de escrever, desenhar, fazer a história em quadrinho, eu acho que surge dali esse desejo de construir essas histórias para o público infanto-juvenil. Eu cresci e continuei fazendo. Fazer livro para o público infanto-juvenil, puxa, me conquistou profundamente. É uma mosquinha que me picou e eu adorei ser picado por essa mosca. Me dá muito prazer e eu descobri que eu sei fazer e eu acho que as pessoas gostam de ler. Então, os meus próximos projetos são todos na área do infanto-juvenil, na literatura, né? Então, estou aí trabalhando com outras sinopses, argumentos para criar novos livros, sempre querendo trabalhar gêneros diferentes, né? Não só o terror, como foi no Dante, no Tito eu fiz algo mais de ficção científica, mas aí eu penso em aventuras policiais, coisas mais encantadas, enfim, coisas mais de comportamento. Então eu tenho esse cuidado de variar e também criar projetos para várias idades aí do público infanto-juvenil, desde quando a gente começa a ter um pensamento crítico, né, que é lá pelos 8, 9 anos, até o fim da juventude, fazer aventuras, né, para esse público. São meus próximos desejos e projetos aí. Acho que vem coisas novas em breve.